Ótimo dia, gente. Como prometido, vim fazer aqui a gravação dos slides de sinalização de trânsito para complementar a nossa aula. A sinalização de trânsito, nós começamos aqui pelo artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro, que ele fala da classificação das sinalizações, que estão subdivididas em 6 itens, por onde a gente já começa ali a sinalização vertical, que são as placas de trânsito, sinalização horizontal, tudo aquilo que está pintado ao longo do leito viário, os dispositivos auxiliares, aí a gente se remete logo à existência de um cone, a sinalização luminosa, que é a sinalização semafórica, a sinalização sonora, que são os apitos dos agentes de trânsito, e a sinalização gestual, que esta pode ser de agentes e condutores. No artigo 89 do Código de Trânsito, ele estabelece a prevalência da sinalização. Qual sinalização prevalece sobre qual sinalização? Começamos pela sinalização do agente de trânsito. A ordem do agente de trânsito prevalece sobre todas as demais sinalizações. Eu tenho um sinal vermelho, o agente mandou, passe, mandou que eu seguisse. Eu vou obedecer o agente. Eu tenho uma placa dizendo estacionamento regulamentado, mostrando ali onde é o estacionamento. Quando eu vou lá estacionar, o agente diz, não pode estacionar aí não. Eu também tenho que obedecer o agente, pois a ordem do agente de trânsito prevalece sobre todas as demais sinalizações, como preconiza o artigo 89. Depois da ordem do agente de trânsito, nós temos a sinalização semafórica, a sinalização luminosa. A sinalização semafórica, gente, eu tenho lá uma placa SIGA, certo? Uma placa de regulamentação mandando eu seguir em frente. No entanto, o sinal está vermelho. Eu posso seguir em frente? Não, eu não posso. Eu deverei obedecer o que determina a sinalização semafórica. Após a sinalização semafórica, a indicação dos sinais estarão sempre prevalecendo sobre as normas. Um exemplo aí para a gente entender isso é a rotatória, a interseção em círculo. Quem terá a preferência em uma rotatória não sinalizada? Quem estiver circulando por ela. Terá preferência em uma rotatória não sinalizada quem estiver circulando por ela. Se nós temos uma sinalização, quem vai determinar a preferência é a sinalização, pois esses sinais prevalecem sobre as normas de trânsito. Depois eu volto um pouquinho aí e avanço, né? Artigo 80 e artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 80 ele diz que se existe a necessidade de uma sinalização de trânsito, ela será colocada ao longo da via, essa sinalização será colocada pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, seja ela municipal, estadual ou federal. A sinalização ela deverá constar no Código de Trânsito Brasileiro ou na legislação complementar. Nada de inventar. E no artigo 90 é uma coisa boa para a gente aí. Ele diz que não podem ser aplicadas sanções previstas dentro do Código de Trânsito Brasileiro por inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta. Eu estacionei em um determinado local que não existia nenhum tipo de sinalização de trânsito, seja ela vertical ou horizontal. A forma como eu estacionei o meu veículo não está interrompendo o fluxo de trânsito de veículos, não está atrapalhando o trânsito de ninguém, certo? E não existe uma sinalização. O agente de trânsito deliberadamente vem lá e lavra o auto de infração. Eu faria um recurso e utilizaria justamente o artigo 90 nesse recurso, onde diz que não poderiam ser aplicadas sanções por inobservância à sinalização de trânsito, por essa ser insuficiente ou incorreta, ou uma sinalização de trânsito incorreta. Isso aqui existe, gente, dentro do nosso Código de Trânsito Brasileiro? Não, a gente não está em Star Wars, né? A sinalização de trânsito. Nós vamos começar justamente pela sinalização de regulamentação, a sinalização vertical, vamos começar pela sinalização de regulamentação, onde nós vamos falar das placas. As placas de regulamentação, elas têm uma característica, o formato circular, com exceção da placa R1, que é um polígono octágono, a placa de pare, que está lhe dando uma ordem direta, pare. Lembra que eu falei para vocês que diversos alunos perdem na prova prática justamente por conta dessa placa de pare?
que será a placa R1, certo? Nós temos aqui também a placa de Dê Preferência, que também não tem um formato circular, que é a placa de R2. As placas de regulamentação, gente, elas vão da R1 até a R40. Elas vão da R1 até a R40. Como é que essas questões elas costumam cair em prova? Ele vai lá e coloca na prova de vocês lá. Qual a atitude do condutor da placa R1 ao lado? É óbvio que a placa vai estar lá, vocês vão enxergar a placa para facilitar você escolher a alternativa correta. Ele está lhe dando uma ordem direta, está mandando você parar. Já na R2, você só vai parar se houver um veículo transitando em um sentido que venha entrar em confluência com o seu sentido, venha entrar, obstruir a sua passagem, atrapalhar a sua passagem. Então, esta placa está mandando que você dê preferência de passagem a esse veículo. Posteriormente, nós temos a placa aí, as placas circulares, né? Algumas dessas placas são cortadas transversalmente por uma tarjeta vermelha, que indica para a gente que é proibido você fazer o que indica a tarjeta vermelha. Só uma placa será cortada por duas tarjetas vermelhas, que é a placa R6C, que vamos ver aí na sequência. A placa R3, certo? Que é essa placa aqui com a seta. Ele está indicando para a gente que isso aqui se trata de um sentido proibido. Essa placa aqui está indicando que se trata de um sentido proibido. É proibido você seguir em frente. Essa placa está falando para a gente a R4A e R4B. Ó, gente, algumas placas nós teremos duas em sequência. No caso aqui, a placa R4A e a placa R4B, que é a sequência. Bote logo na cabeça de vocês. Todas as vezes que houverem duas placas em sequência, a primeira sempre indica para a gente que é a esquerda e a posterior sempre indica para a gente que é a direita. R4A, proibido virar à esquerda. R4B, proibido virar à direita. Depois nós temos a sinalização de indicação de retorno, né? Novamente aqui a questão relacionada à proibição. Essas duas placas, uma indicando que é proibido se executar um retorno à esquerda e a outra indicando que é proibido executar um retorno à direita. Depois temos a placa de proibido estacionar. Depois a placa de estacionamento regulamentado e a placa de proibido parar e estacionar. Aqui é permitido uma parada breve, nesta placa de proibido estacionar, é permitido uma parada breve para embarque e desembarque dos passageiros. Aqui é permitido embarque e desembarque de passageiros. Aqui é permitido estacionar e aqui não é permitido nem embarque nem desembarque de passageiros. Nem embarque nem desembarque de passageiros. Então, se você parar, você está cometendo uma infração de trânsito. Depois nós temos a placa de regulamentação, indicando que é proibido a realização de ultrapassagem de veículos, proibido a realização de ultrapassagem. Em sequência, novamente, nós teremos aí a placa R8A e R8B, que está mostrando para a gente que é proibido mudar de faixa de trânsito. A primeira é proibido mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita, e a segunda é proibido mudar de faixa de trânsito da direita para a esquerda. Depois nós temos a placa de proibido o trânsito de caminhões. Vou fechar minha câmera aqui para vocês enxergarem a placa direitinho. A placa R9, proibido o trânsito de caminhões. Na sequência, proibido o trânsito de veículo automotor. Não vamos confundir proibido o trânsito de veículo automotor com proibido ultrapassagem. São dois veículos, a gente enxerga mais ou menos o fundo desses veículos com essa tarjeta indicando proibido ultrapassagem. Esta placa aí indica proibido o trânsito de veículo automotor. Posteriormente a essa, nós temos a placa aí do cavalinho puxando uma carrocinha, que é uma placa, de certa forma, que já mostra pra gente o que é que ele tá querendo dizer, que é proibido o trânsito. Óbvio que não vai cair a alternativa lá de carroça.
Ele vai dizer veículo de tração animal. Lembra lá da classificação dos veículos? Quanto à tração, este é um veículo de tração animal. Então está indicando para a gente que é proibido o trânsito de veículo de tração animal. Depois nós temos proibido o trânsito de bicicleta. Alguns alunos me perguntam, Dalmo, por que eles não colocaram proibido o trânsito de veículo de propulsão humana? Não me pergunte, não me faça pergunta difícil, porque eu só sei respostas para perguntas fáceis. Mas eu concordo com você, se aqui é tração animal, aqui deveria ser tração humana. Mas ele só está proibindo bicicleta, o que significa dizer que outros veículos de propulsão humana, que não a bicicleta, o código permitiria. Isso é uma falha, pelo menos no meu ponto de vista. Depois nós temos aqui o desenhozinho do trator aí, que é a proibição do trânsito de tratores e maquinário agrícola de uma forma geral, certo? Ele faz essa ressalva, ou seja, não é só trator aí, é maquinário de forma agrícola de modo geral. Depois nós temos a placa R14, que fala aqui, gente, das limitações da via. Ele diz, é proibido o trânsito de veículos com peso acima de 10 toneladas. Proibido o trânsito de veículos com peso acima de 10 toneladas. Ou seja, peso bruto total máximo permitido, 10 toneladas. Altura máxima permitida, 3 metros. Largura máxima permitida, 1,80 m. Peso máximo permitido por eixo. Peso máximo permitido por eixo. Meu automóvel, eu tenho um Gol, certo? Um Gol 1000. Ele tem o eixo dianteiro e o eixo traseiro, onde ficam ali os pneus. Esse veículo só poderia passar por esse local se ele pesasse no máximo 4 toneladas. Eu não sei nem se chega a 1 tonelada direito. Depois nós temos aqui o comprimento, falando aí do comprimento do veículo, o comprimento máximo permitido seria de 10 metros, veículos com um comprimento superior a isso, por exemplo, bitrem, nós temos bitrem aí de 32 metros de comprimento, ele não poderia passar por esse local. Velocidade máxima permitida, velocidade máxima permitida. Eu tenho a impressão que as pessoas, quando veem essa placa, elas acham que essa é a velocidade mínima permitida. Normalmente a gente encontra lá 80 km por hora, eu encontrei essa de 10, achei ela bonitinha, engraçadinha e coloquei aí. Mas normalmente a gente encontra lá na prova a placa de 10 km ou de 80 km por hora. Está dizendo que essa é a velocidade máxima permitida para a via. Depois nós temos aqui proibido buzinar. Normalmente encontramos essas placas próximos a hospitais. Tem duas questões de prova que são relacionadas a essa placa aí que eu chamo sempre a atenção. Primeiro, o horário. Qual é o horário que é proibido fazer a utilização da buzina? Entre 22 e 6 horas. A buzina ela sempre deverá ser utilizada de forma racional, a fim de alertar, advertir, chamar a atenção de alguém. Não é para brigar. Dalmo, quem é que usa a buzina para brigar? Aquela pessoa que chega lá na buzina e ele quer brigar, ele não quer chamar a atenção de uma pessoa, certo? E depois nós temos aqui a placa de alfândega, que um aluno uma vez marcou aí, que era quebra-mola, eu nunca vi quebra-mola obrigatório, isso aí normalmente fica próximo às zonas francas, ficam próximo a fronteiras, o pessoal vai lá no Paraguai, vai lá, compra aqueles produtos lá no Paraguai, se exceder o limite estabelecido pela legislação no valor da compra, deverá parar na alfândega e pagar os devidos impostos. Depois nós temos o uso obrigatório de corrente. Essa placa de uso obrigatório de corrente para locais cujo piso é escorregadio. A gente vê em alguns filmes europeus, alguns filmes americanos, o pneu envolvido com a corrente para dar maior aderência na neve. É qualquer corrente? Não. É uma corrente específica que você compra para prender o pneu do carro. Vou fechar aqui a câmera um minutinho. Ele fala aqui que o condutor deste veículo de automóveis deverá se manter à direita, certo? Conserve-se à direita. Conserve-se à direita. Vamos prosseguir. Depois nós temos a placa de sentido de circulação da via, certo? Ele está dizendo sentido de circulação da via.
Depois, nós temos passagem obrigatória, essa placa aqui, a placa R24B, já caiu várias vezes na prova. Várias pessoas já falaram para mim dessa placa, que fala para a gente da passagem obrigatória. Depois, a placa mandando você virar à esquerda, virar à direita. Virar à esquerda, virar à direita. Novamente, gente, nós teremos lá aquela sinalização do AB, que seria a placa R25A, desculpe, que seria a placa R25A, que é a esquerda, e R25B, que é a direita. Depois, R25C, aí ele está falando para a gente que você tem a opção ou de seguir em frente ou virar à esquerda, você não pode virar à direita. Já essa placa aqui manda você seguir em frente ou virar à direita, você não pode virar à esquerda. Ele está lhe dando uma ordem e está, de certa forma, restringindo a em frente ou direita. Depois, siga em frente. Essa placa aqui é uma placa que confunde os alunos. Algumas pessoas vão lá e marcam sentido obrigatório. Não deixa de ser um sentido obrigatório, só que o Detran quer o nome correto da placa. E o nome correto dessa placa é siga em frente. Siga em frente. A placa R26. Siga em frente. Depois nós temos aqui a placa R27, muito desrespeitada nas rodovias, que é uma indicação aos veículos de maior porte, aos veículos lentos, manterem-se à direita para deixar uma faixa da esquerda destinada aos veículos mais leves e mais rápidos. Muitos motoristas não respeitam, caminhoneiros, eu canso de ver eles realizando ultrapassagem de outros caminhões logo após passar uma placa como essa. Está cometendo a infração de trânsito, pois a desobediência de uma sinalização de regulamentação constitui infração de trânsito. E dependendo da sinalização, dependendo da desobediência, ainda poderá produzir a ocorrência de um acidente. R27. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Depois nós temos a R28, duplo sentido de circulação, que algumas pessoas chamariam de mão dupla, equivocadamente. Depois, proibido o trânsito de pedestre, facinho, mangaba essa daí, eu sei que vocês vão acertar de primeira. Depois de proibido o trânsito, nós temos aí a placa R30, que fala que o pedestre ande pela esquerda da via, mantenha-se à esquerda da via, mas lembre-se que ele quer o nome correto. Qual é o nome correto? Pedestre ande pela direita da via. E, consequentemente, direita não, desculpe, esquerda. E, consequentemente, pedestre ande pela direita da via, que é a sequência aí novamente AB. Depois nós temos uma via indicando que é uma circulação exclusiva de ônibus. Aqui em Salvador a gente tem ali a Vasco da Gama, que tem uma via ali que é exclusiva para ônibus. Depois nós temos a sinalização aí que nos remete a uma rotatória. Vou novamente fechar a câmera aqui. Essa sinalização, gente, a R33, R33, ela fala para a gente no sentido no qual devemos circular na rotatória. Essa placa específica está dizendo que esta rotatória é um sentido anti-horário. Mas se fosse uma via de mão inglesa, o sentido da rotatória seria o sentido horário. Então, quando a gente olha para esta placa de regulamentação, a gente deve observar se ela está indicando sentido horário ou sentido anti-horário. Vamos seguir aqui, onde nós vamos encontrar a placa R34, que fala para a gente aí da circulação exclusiva de bicicleta. Aqui normalmente está sinalizando a existência de uma ciclovia ou uma ciclofaixa, indicando, neste caso aqui, que o único veículo que pode transitar nesta via é a bicicleta. A pessoa não pode andar por essa via, a pessoa não pode andar de patins nessa via, a pessoa não pode andar de skate nessa via. Tranquilo? Depois nós temos a placa indicando que o ciclista, né, deve transitar pela esquerda, ciclista transite pela esquerda, ciclista transite pela direita, ciclista transite à esquerda e pedestre à direita, pedestre transite à esquerda e ciclista à direita. Faltou uma placazinha aqui, gente, que fala de trânsito compartilhado em uma mesma via para ciclistas e pedestre. Ficou faltando ela aqui. Depois nós temos a placa de regulamentação
mostrando para a gente que é proibido o trânsito de motocicletas, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Lembra lá que eu falei que ele só especificou a bicicleta naquela placa lá atrás? Nessa placa aí ele está falando para todo mundo. Motocicleta, ciclomotor, motoneta, esses veículos eles não vão poder transitar por esta via. Depois nós temos uma placa de regulamentação. Vou ser muito sincero, nunca vi essa placa. Proibido o trânsito de ônibus. Eu nunca vi essa placa. Mas ela existe porque às vezes tem ônibus turísticos que vão ingressar, quer dizer, se não houver a placa, vão ingressar em alguns locais que não deveriam ingressar. Então existe a placa aí, que é a placa R38. Depois nós temos a placa R39, que é a circulação exclusiva de caminhões, via para circulação exclusiva de caminhões. E, por último, a placa R40. E, por último, a placa R40. Posteriormente, gente, nós teremos aqui placas de regulamentação que poderão ser incorporadas a placas complementares que têm a finalidade de nos passar uma informação extra. Por exemplo, se eu tenho uma placa de estacionamento regulamentado, só ela, eu posso estacionar qualquer dia da semana, 24 horas por dia. Se eu tenho uma placa de proibido estacionar, só ela, é proibido estacionar qualquer dia da semana, 24 horas por dia. Se essa placa ela foi incorporada a uma placa complementar, como nós vemos nos exemplos aí, ela vai determinar para a gente quais são os dias, quais serão os dias e quais serão os horários que não serão permitido estacionar. Além de indicar o início de estacionamento proibido, o término de estacionamento proibido, o início de estacionamento permitido, o término de estacionamento permitido e assim vai. Espero que vocês tenham um bom proveito aí nessa aula e até a próxima.